Senhor presidente, senador Estives aqui presente, jovem senador do Rio Grande do Norte, brilhante, grande em estatura, grande em ideias, né? E ele ataca aqui as ideias mais simples, mais necessárias, nos seus discursos, na sua vida aqui, na sua atuação aqui no Senado Federal. Ele representa o supernovo da política brasileira. Senhor presidente, ontem à tardezinha, todos os gabinetes recebem o convite da biblioteca do Senado, que é uma grande biblioteca, extraordinária biblioteca, e ontem foi convidado os gabinetes todos, os servidores, os comissionados, senadores, para participar de uma roda de literatura, onde foi abordado, foi comentado o escritor gaúcho Moacir Ciliar. O segundo nome dele é de origem judia e eu sempre erro, porque não sabia pronunciar direito. Eu falava anteriormente de Sclia, mas ontem eu vi que é Ciliar, Moacir Ciliar. Então, certo é que discorreu sobre ele na roda, e um comenta, outro fala as piadas dele, e a gente vê que foi um médico sanitarista extraordinário e um escritor brilhante e universal sobre temas fantásticos. Inclusive, há um provável plágio de uma obra de Moacir Ciliar por um autor, escritor canadense, que foi a origem, que deu margem àquele filme sobre aventuras de Pi, daquele menino no navio com o tigre. Quase todo mundo assistiu esse filme já, e a origem dele é citada originalmente no livro de Moacir, mas o aprofundamento do tema foi por um escritor canadense. Isso eu aprendi ontem, né? Na roda de literatura. E eu vejo o seguinte, que hoje é difícil o pessoal ler, o pessoal não gosta de ler. O pessoal gosta mesmo de redes sociais, e zap para aqui, zap para ali. Tecnologia que não posso desmerecer, que é o momento atual. Mas pegar um livro de 400 páginas, um livro de 300 páginas, para ler com atenção, para ter prazer da leitura, é uma minoria, né? Essas rodas, como é que foi feito ontem aqui na Biblioteca do Senado, que eu quero parabenizar todos os bibliotecários, todos aqueles que realmente cuidam bem da memória do Senado, a memória da literatura, a memória da história do Senado. Eu quero parabenizar todos os bibliotecários pelo trabalho e por essa roda de conversa literária. E esse mesmo modelo é que a gente pode levar para as escolas, senador Exalci, as salas de leitura. Levar para as salas de leitura, onde a professora de língua portuguesa ou um convidado destaque um termo de um pedaço de um livro, um poema, ou o menino leia e comente o que entendeu daquilo, criar esse gosto pela leitura. Porque um autor, um escritor brasileiro, um escritor estrangeiro, ele gasta um livro bem formatado, ele não sai assim em uma semana. Um livro bem escrito, um livro profundo, é uma pesquisa que vai 5 anos. Por exemplo, Memórias de Adriano, que é um livro da Margarete Yourcenar, uma francesa, ela gastou 26 anos para escrever o livro. Falar sobre o imperador Adriano do Império Romano. Ela foi caminhar nas trilhas dele no tempo do Império Romano para conquistar o mundo. Então, o livro não sai assim, de qualquer maneira. Ele sai das experiências das aulas, um professor tarimbado, muitos anos em sala. Dali sai um livro bonito das experiências que ele teve na vida. E também os escritores, aqueles que gostam de poesia no Nordeste, no Brasil, na Amazônia, tem muitos excelentes escritores e poetas. Eles também podem, lá nos seus cantos, nas beiras dos rios, fazerem comentários, lerem também, fazer rodas de conversa sobre literatura. Isso é extremamente importante, né? O Brasil precisa ler
precisa ler bastante. Quem não tem dinheiro para comprar livro, as bibliotecas municipais têm muitos livros, todo lugar tem gente, os advogados têm muitos livros, os médicos têm muitos livros, normalmente as pessoas têm muitos livros que podem emprestar para as pessoas e irem lendo, não é? Mas esse é um destaque, uma homenagem à Biblioteca do Senado. Outro destaque, senhor presidente, eu quero aqui saudar a consultoria legislativa do Senado Federal. Trata de um grupo de profissionais de elevado nível. Os consultores do Senado Federal são extremamente especializados, têm, além das suas graduações, muitas formações técnicas evoluídas e dão muita segurança aos senadores nos seus projetos. Eu quero cumprimentar, saudar, parabenizar o nosso presidente Davi Alcolumbre e o diretor-geral desta casa, que realmente valoriza e incentiva cada vez mais nossos consultores a desenvolverem. Mas o objetivo do meu discurso hoje, senhor presidente, é uma matéria que saiu agora recente, semana passada, eu não me lembro se foi na Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, sobre a educação integral no Brasil. Um comentário muito bem feito, muito bem feito, e mostra, aqui o Paim hoje fez um discurso sobre a desigualdade social brasileira, e esse artigo desse destacado periódico brasileiro, que é um desses jornais que eu falei, que eu não sei ao certo aqui agora qual foi, eu não tive o cuidado de destacar, mas li, sobre a educação integral no Brasil. A educação integral no Brasil, o senador Stives, presidente, neste momento aqui da sessão, a educação integral no Brasil, ela vem de muito longe, até vergonhoso. Hoje, a gente está discutindo educação integral no Brasil. É vergonhoso, porque na década de 1930, Anísio Teixeira já criou as escolas integrais, escolas clássicas da Bahia. 1930. Olha bem, 1930. Isso vem andando, aquele visionário, ele era tudo na vida, era um empreendedor, era professor, ele era um homem de uma capacidade incrível. E Anísio Teixeira, ainda jovem, veio carregando esse discurso até recente. Ele morreu já velhinho. Foi reitor aqui da Universidade de Brasília. Um cabeça, um gênio. Então, as escolas integrais era o grande modelo dele de realmente resolver o problema da exclusão brasileira, que era muito maior do que é hoje. Hoje está muito, porque a população aumentou, mas naquele tempo era demais, o analfabetismo era demais. Então, ele trouxe os meninos de Salvador para dentro dessa escola, o dia inteiro, dando comida, dando tudo, esse modelo lá atrás. E isso produziu um quantitativo de gente que cresceu na vida. As escolas integrais vêm rolando, parece que uma bola de futebol, um chuta daqui, outro chuta dali, e vem andando, parecendo uma brincadeira. Não é? E agora, depois veio Brizola, Darcy já falava muito nisso também, Brizola. Todo mundo hoje, eu falo o seguinte, eu nunca votei no Brizola, né? Ele é de outro partido, eu achava ele um pouco radical, mas hoje se Brizola tivesse vivo, eu votaria nele. Eu votaria no Brizola para presidente, porque eu não conseguia entender bem o Brizola, mas ele era, desde quando foi governador do Rio Grande do Sul, depois para o Rio de Janeiro, ele desenvolveu as escolas integrais, ele valorizava o professor, ele queria que o Brasil crescesse a partir da educação. Brizola, grande homem. Depois de Brizola vir rolando, o próprio presidente Collor, que é o senador aqui nosso, ele também criou as escolas integrais. Ele criou o CIAPS, na época dele, né? Acabou, tudo mudou. Lançou, gastou dinheiro, acabou. Depois vieram outras experiências, como Marta Suplicy, que foi senadora aqui com a gente, foi o prefeito de São Paulo, ela criou o chamado CEL, que era Centro de Educação Unificada. Eu fui lá conhecer as escolas, eu também tinha sido recentemente eleito prefeito da cidade lá de Rondônia, falei, deixa eu ir lá ver os CELs da Marta.
E fui lá conhecer as escolas que a Marta criou nas periferias, nas favelas de São Paulo, coisa extraordinária, fantástica. Ficou só naquelas escolas da Marta e acabou. Lá no Paraná, várias cidades criaram. Pato Branco, com Alceni Guerra, também criou as escolas integrais. Né? Alceni criou, desenvolveu, foi uma referência brasileira. O Lindenberg, que foi senador aqui, quando foi prefeito de Nova Iguaçu, também criou. Aí eu criei também lá na minha cidade alguns modelos, 5 escolas integrais, do meu jeito, né, que eu não tinha formação para entender a coisa. Eu chamei a Escolas Burareiro, né? Burareiro é um nome muito... Ninguém aqui sabe que diabo significa a palavra burareiro. O burareiro, porque na minha cidade foi colonizada, chegaram os primeiros migrantes para lá, eram baianos. E os baianos lá na Bahia têm um produtor de cacau, arrendatário, que é apelidado, como aqui em Brasília tem os candangos que construiu esse prédio, os candangos, os operários do Juscelino, que construiu Brasília. E lá na Bahia, o plantador de cacau, meeiro, pobre, que arrenda lá um pedacinho de terra e produz na meia, ele é chamado de burareiro. Como foram esses que chegaram lá na minha cidade, os primeiros baianos, trabalhadores que plantaram cacau lá com a gente, que é a base da nossa população hoje, a base são os baianos e paranaenses, realmente eu homenageei essa população, chamei essa escola de Escolas Burareiro. Esse é o efeito sanfona do Brasil. Efeito sanfona. Sempre tem a polarização da disputa eleitoral, o que um faz, o outro desfaz. O Brasil é craque em desfazer, em desfazimento. Então, um faz, você vai lá, você ganha lá uma prefeitura de Natal, faz, aí o outro entra e fala que você fez tudo errado, e desfaz. E não respeita o dinheiro público, não respeita nada, não respeita as boas iniciativas. Aqui, nessas experiências, Vossa Excelência perceber, de 5.042 escolas do Brasil avaliadas, com a renda familiar dos pais até um salário mínimo e meio, dessas 5.042, apenas destacaram, com notas razoáveis pelo MEC, 100 escolas. De 5.000 escolas de periferia, escola de pobre, só 100. E essas 100 são escolas integrais. As escolas integrais e o Ceará disparado. Disparado, as escolas muito bem do Ceará, e destacam aqui 4 estados top. Né? Assim, estado que cada governador, por exemplo, a educação no estado do Ceará começou com Tasso Gereissati, faz muitos anos que ele foi governador, foi 3 vezes governador, né? Depois veio Ciro, depois veio Cid. E Cid foi prefeito de Sobral. E hoje, Ivo é prefeito de Sobral, que é irmão do Cid e do Ciro. Eles continuaram. Cada um continuou o serviço de outro. E Sobral é o melhor município de desempenho escolar do Brasil, porque cada prefeito respeitou o serviço do outro prefeito. E a coisa foi andando progressivamente para chegar hoje, Sobral, com nota acima de 8, eu não lembro se é 8 ou 9,2. É o estouro de felicidade, de referência para o Brasil, o município de Sobral, graças, e o estado do Ceará desponta pela consecutividade. Isto é, cada governante respeitou o outro e passou a bola para frente. Ninguém desfez o passado. Não é? Isso é maravilhoso. Não é? Então, você veja eles falam, mas não vou... Agora, recentemente, eu não lembro o nome, se é 3 ou 4 mil escolas integrais, que o governo passado criou no Brasil. Escolas maravilhosas em todo o país. Cada estado tem suas escolas integrais criadas, cada um com um nome específico, não é? Que eles deram um nome. Por exemplo, aí entrou uma série de parceiros, entre eles o Instituto de Corresponsabilidade Educacional, chamado ICE, de Pernambuco, que é um top do top no Brasil, e eles cresceram tanto, que passaram a dar consultoria para o Brasil inteiro, o Instituto de Corresponsabilidade Educacional. Eu gostaria muito que o ministro da Educação,
o governo Bolsonaro não destruísse as escolas integrais. Elas são um pouco mais caras, mas tem que ser mais caras, mas ainda é muito baratas, que não destruíssem, não acabassem com esse programa e, inclusive, ampliasse. Eu sei que agora é meta do governo Bolsonaro incentivar, estimular as escolas militares. Tudo bem, nada contra. Por exemplo, a Escola Militar de Brasília, aqui do Exército, é uma loucura. Agora mesmo teve uma pequena, 25 vagas para o 5º ano, ou quarto, 5º ano, deu 1.000 candidatos para 25 vagas. Você vê, é uma concorrência mais do que vestibular para entrar nas escolas militares do Exército, que tem aqui em Brasília, tem outra em Salvador, tem outra lá em Fortaleza, tem no Rio de Janeiro, tem em São Paulo. São poucas escolas militares do Exército, mas são escolas de tirar o chapéu. Então, tem outras escolas estaduais, eu criei várias lá no estado de Rondônia também, então são escolas nossas lá, em parceria com a Polícia Militar, Vossa Excelência criou também lá no Rio Grande do Norte, então nada disso tem que ser desfeito. Eu peço aqui, clamorosamente, ao governo atual, que realmente esse não é questão de ideologia, não é questão de presidente Dilma, de presidente Lula, de presidente Michel, esqueçam. Vamos pegar as coisas boas e tocar para frente. Pegar o que deu certo e ampliar, proteger, arrumar dinheiro. Nós temos que realmente fazer a economia. O Brasil está ruim das pernas em dinheiro, mas as escolas não podem faltar. Essa questão de educação é muito sério. Nós temos aqui, votando semana que vem, a reforma da Previdência, né? A reforma da Previdência, ela vai dar um resultado para o Brasil em termos de ajuste às suas contas no ano entre 2024 e 2025, que a gente vai zerar esse déficit. Olha o tempo que ela vai zerar. Ela não vai dar impacto positivo nenhum agora, mas ela, aos poucos nós vamos saindo do buraco da dívida. Vai dar 2024 para 2025. E as outras reformas nós temos que acelerar bastante. Mas a maior reforma é a educação, gente. É o óbvio, não vamos inventar moda. Vamos seguir o estado de Pernambuco, vamos seguir o estado de Goiás, o estado do Ceará, que é o mais destacado do Brasil, o estado do Ceará. Quero fazer meu abraço aos cearenses, o estado do Espírito Santo, e muitos municípios trabalhando duro pela educação. Isso é fundamental. Então, senhor presidente, para não ficar tomando muito tempo a mais, assim, eu destaco muito esse trabalho e tenho uma preocupação muito grande com o ensino médio, né? O menino de 14 a 17 anos. Ele vai, e principalmente esse menino da periferia, que vem das famílias mais pobres. Ele fala assim, por que adianta fazer 2º grau? Eu vou fazer o 2º grau, só esse 2º grau, não vai me dar emprego, não vai me dar nada, então faz como tanto fez. Eu quero um celular, eu quero sair, eu quero namorar, eu quero comprar um tênis, eu quero ter um dinheirinho, vou fazer um bico, essas coisas todas. E aí está o grande perigo, É o menino sair da escola com 14 anos, 15 anos e ficar na rua zanzando. Aí é que está o grande perigo. Então, entra aí o serviço do Senai, do SESI, do SESC, do SEBRAE, entram os institutos de preparação de mão de obra, o CIEE, que é o Centros Integrados de Educação, que tem no Brasil. Em relação, faz um contraponto, pegando o menino como estagiário e levando para a empresa. Isso é fundamental, a preparação desse menino para terminar o ensino médio, todo o esforço, o empresário é responsável, o prefeito é responsável, eu sou responsável, todos nós somos responsáveis por essa juventude. Colocar esses meninos para aprender uma profissão, para eles trabalharem 4 horas, ganharem aí R$500, R$600, e ele não sair da escola. A condição é essa. Aqui está o estágio, você não sai da escola. Aqui está R$600, você não sai da escola.
Aí ele vai, termina o ensino médio, ele se profissionaliza, se relaciona, aprende, ganha o dinheirinho, cria gosto pelo trabalho, e aí vai para frente. Então, essa é a meta que nós temos que ter, de zelar por essa juventude brasileira, de cuidar com essa geração que está chegando à porta, que daqui mais 2, 3 anos estão votando. Eles precisam realmente estar dentro do Brasil, eles precisam realmente estar compromissados com o nosso país. Assim, sim, aí nós vamos realmente pensar em crescimento, pensar em dinheiro, pensar em evolução, pensar em tecnologia, mas nós temos que abraçar as periferias. Nós temos que ir lá. A escola de periferia, senador Estiva, a escola do bairro, a escola de quem pega ônibus, a escola de quem desce as ladeiras do morro, as escolas que são do outro lado do rio, essas escolas têm que ser valorizadas. O professor que vai dar aula numa escola de periferia, na escola da pobreza, esse professor tem que ser diferenciado, inclusive com a questão salarial. Eu sei que ninguém falar em aumento de salário hoje é xingar, né? É difícil. Mas nós vamos passar essa ponte desse miserê, né? Nós vamos passar essa ponte desse miserê lascado que a gente vive hoje, para depois a gente valorizar esse professor, principalmente esse professor que vai para a escola lá da ponta, né? Que ele tem que ser bem formado, bem graduado, para salvar as crianças. Então, sem mais delongas, eu falei bastante já hoje, o senhor me esticou meu tempo, né? Aqui não é nem discurso, aqui mais parecendo que eu estou dando uma aula, né? Eu não vou comparar idades, né? Porque muita gente fala assim, meu tempo era assim. Esse é um saudosismo. O senhor está dando aula até hoje para mim aqui. É um saudosismo, né? Mas, assim, eu vou falar quem fez ensino médio na década de 60 e 70, ou década de 50, realmente a gente tinha pouca gente na escola. Mas quem viveu esse momento, nós temos muita saudade dos nossos professores. Os nossos professores eram pessoas extremamente especiais, a gente tem a lembrança dele em nossas vidas, são professores marcantes, estudiosos, competentes, né? Então, hoje, eu estava fazendo uma caminhada esses dias lá em Porto Velho, com um professor de educação física chamado Zé Roberto Speck, o Speck, de sua altura, grandão, assim, né? E ele é professor de educação física nas escolas. Eu falei, o Speck, por que o professor pede tanto atestado? Por que o professor realmente quer transferência? Ele falou, olha, Confúcio, o professor precisa de proteção. O professor precisa de uma certa proteção. Normalmente essa proteção, eu falei, mas que proteção é essa? Proteção em tudo, os professores estão sem voz, os professores estão estressados, uma cobrança acima do que pode ser cumprida, eles estão insatisfeitos com o salário, eles estão insatisfeitos com tudo, e trabalham demais em 2 empregos, trabalham aqui no Estado, tem bico na prefeitura, ainda vai para a escola particular. Então, eles estão no estresse máximo. Muita gente é atestada por depressão. Uma proteção ao professor. E a proteção também vem da direção da escola. A proteção é o professor ser ouvido. O diretor, às vezes, nunca faz uma reunião para ouvir os professores, que o professor tem para falar, da sala, da escola dele. Não conversa com os professores, não escuta o professor, as ideias estão lá. Tem professores experientíssimos, mas de tanto isolamento, tanta falta de oportunidade, uma trava nisso, mas quando o diretor é indicação política. Aí é uma desgraça geral. E ainda a maioria das escolas brasileiras são indicadas pelo vereador, por deputado, por outro, por candidato do partido tal, partido tal, partido tal. Isso não dá certo. Isso é realmente um atraso histórico. Não, o professor tem que ser eleito pelos seus colegas e ainda fazer uma provinha básica para poder dar, mas ele tem que ser democrático na escola, tem que ouvir os professores, aí sim, e premiar aqueles professores. Né? Incentivar o professor, cantar parabéns para o professor no dia do aniversário, fazer um pequeno gesto local numa escola ali de um relacionamento comportamental com os seus professores. Mas muito obrigado pela a extensão do tempo, por isso que é bom falar sexta-feira, porque a gente fala bastante, né? Vai além dos tempos
regimentais. Mas muito obrigado, eu dou por satisfeito e muito obrigado a Vossa Excelência. Uma homenagem a Barreiras aqui. Minha mãe estudou em Barreiras. Logicamente é falecida. E ela, durante a minha infância, adolescência, a vida dela era Barreiras. E ela veio morar em Brasília e, de vez em quando, sábado, domingo, ela pegava um ônibus e ia para a feira lá em Barreiras. Comprar doce de buriti, comprar tapioca, comprar aquelas coisas dos velhos tempos, né? Que tem na feira de Barreiras. E Barreiras é vizinha aqui do Tocantins, do estado do Tocantins, encostadinho, né? A gente tem grandes lembranças do tempo que minha avó atravessava 300 quilômetros, que era 60 léguas, tocando uma tropa para ir vender os produtos dela na casa, parece que é Rocha, não lembro mais o nome, uma loja muito antiga, de umas famílias muito tradicionais, fundadoras de Barreiras, que comprava todos os produtos do sertanejo dali do Tocantins. E ali onde é Luiz Eduardo Magalhães, ali era um vilarejo chamado Mimoso, né? É uma região de campinas maravilhosas, muito parecido com contado nos livros de João Guimarães Rosa, Grandes Sertões Veredas. É um retrato vivo daquele sertão que sai de Mimoso, que é Luiz Eduardo Magalhães, que é uma região hoje riquíssima de produção de grãos, soja e algodão, mas que no passado, eu mesmo passei por ali várias vezes, eram veredas de buritizais incrivelmente fascinantes. E o Rio de Ondas, maravilhoso, que vai em borbulhões, não sei como é que está hoje, faz muitos anos que eu não passo ali. Era um rio lindo para se tomar banho, cheio de áreas de pedregosa, onde podia tirar fotografias lindas. E lá embaixo, o Rio Grande, que é afluente do Rio São Francisco. Então, vocês estão vendo como eu gosto de Barreiras? Eu gosto de Barreiras. É aqui perto, Barreiras, pode ir lá visitar, ir lá à feira, viu, senador Steve? Comprar doce de buriti. É fantástico. Então, parabéns a vocês, o meu abraço a Barreiras, uma cidade realmente histórica, muito antiga, é realmente uma referência para o estado da Bahia. Teve grandes famílias tradicionais, chegaram ao governo da Bahia, muitos deputados aqui, teve colegas meus quando eu fui deputado, que foi o prefeito de Barreiras, muito ativos. Então, um abraço a todos vocês, tá, gente? Um abração. Boa sorte, né, em suas futuras profissões de advogados, promotores, juízes, procuradores, defensores públicos. Tem muita coisa para vocês chegarem. Um abração. Obrigado.